Os dinossauros são muito legais, são muito interessantes, porque eles viveram durante um período, que é a Era Mesozoica, que foi uma era muito ativa geologicamente. Então, tem muita coisa aconteceu, né? A tectônica de placas é o motor da evolução, né? E a história deles começa com um supercontinente, que é o Pangeia, que já tinha 70 milhões de anos nessa época, e termina com 6, 7 continentes, né? Vários oceanos, e os dinossauros atravessaram toda essa era. E tudo isso condicionou muito a evolução deles. E tem muito a ver. Então, a gente não consegue estudar a história dos dinossauros sem entender a história geológica. Então, é muito importante conhecer a história geológica e tudo o que estava acontecendo, a própria biologia. Os, os mamíferos aparecem durante o tempo dos dinossauros, as angiospermas aparecem, nós temos alguns impactos, muito vulcanismo, vulcanismo fissural, com províncias vulcânicas, e é muito legal. Eu coloquei essa. Eu vou voltar a essa slide aqui, mas eu gosto de falar dele, porque esse é um momento que não normalmente não se colocam nos livros, ou não se falam desse momento na história dos dinossauros. Muita gente acha que esse é o momento daquele grande impacto no final do Cretáceo, mas não é. Isso é um impacto próximo ao final do Triássico, cerca de 214 milhões de anos, e concomitante a ele, muito provavelmente, ele impulsionou esse enorme vulcanismo que está acontecendo aqui, que é o vulcanismo que, em meados do Jurássico, vai separar a primeira parte do Pangeia, né? Laurásia para o norte, Gondwana para o sul. Essas são as montanhas, né? Nós temos restos dessas montanhas ainda nos Apalaches, em vários locais do mundo, as montanhas Atlas, também no Marrocos, na Groenlândia ainda tem os restos dessas montanhas aqui, mas esse foi um vulcanismo importantíssimo, né, que cobriu uma área com magma 1,5 vezes o tamanho do Brasil. Esses eventos vulcânicos foram muito importantes na história dos dinossauros. Eu vou voltar nesse slide. Então é o seguinte, essa minha apresentação, a minha apresentação sobre os dinossauros de modo geral, tem 3 partes. Uma parte que é a parte da origem e evolução, a parte do Cretáceo e a parte da extinção. Hoje eu vou falar para vocês a parte do meio. E eu decidi falar isso por quê? Porque eu achava que todos vocês são gaúchos e conheciam tudo sobre a história dos dinossauros no Rio Grande do Sul, no Triássico do Rio Grande do Sul. Então, eu vou falar a segunda parte. E vou mostrar algumas coisas do sul, do Triássico, mas a história mesmo hoje é sobre os dinossauros do Cretáceo. Tá? Uma outra ocasião, a gente pode falar sobre os dinossauros, a evolução original deles no Rio Grande do Sul. Uma coisa muito importante, a gente precisa conhecer filogenia, a gente precisa conhecer a geologia, e a outra coisa que nós precisamos conhecer, eu vou lembrar para falar com vocês. Então, geologia é muito importante, e as filogenias também. A gente entende a evolução dos bichos conhecendo esses cladogramas, que mostram o relacionamento e o parentesco entre eles. Não adianta, se a gente não conhece as filogenias básicas, ao menos, a gente não. É difícil compreender a história de qualquer grupo animal, né? Então, se você perguntar para as pessoas, assim, esse cladograma mostra o que nós chamamos de répteis, deixa eu ocultar isso aqui, que são os saurópsidos. Os saurópsidos têm
os diápsidos, que são aqueles caras que têm duas aberturas no crânio, não sei se vocês estão vendo, uma atrás do olho e uma no teto da cabeça, por isso que é diápsido. Mas se você pergunta para as pessoas, a tartaruga é um parente do dinossauro? É um dinossauro? Ah, tartaruga não, né? E os lagartos? Ah, os lagartos eles são descendentes dos dinossauros. As pessoas falam isso. E aqueles répteis gigantes marinhos, mosassauros? Ah, são os dinossauros marinhos. E esses outros monstros marinhos, né? Plesiosauros, ictiossauros. Na verdade, esses caras são uma outra categoria de répteis. Né? Nós não podemos dizer que o canguru é um primata. E nós não podemos, essas distâncias filogenéticas aqui são tão grandes quanto os primatas dos marsupiais, né? Que são os chamados lepidosauros. É uma outra categoria de répteis diápsidos. Os dinossauros são arcossauros. Eles têm uma abertura na frente dos olhos. Estão vendo o olho? Tem essa abertura e tem essa abertura na mandíbula também. São répteis arcossauros. E veja só como as filogenias nos pregam peça, né? Morfologicamente, as tartarugas são mais próximas dos lepidossauros, mas geneticamente, hoje existe uma questão. Eles, de fato, são os bichos mais próximos dos arcossauros do que qualquer outro daqueles répteis. Então, isso é muito interessante. A gente precisa conhecer as filogenias. Um grupo de arcossauros sobreviventes são os crocodilos. Esses são os parentes vivos mais próximos aos dinossauros hoje, certo? Os pterossauros, que todo mundo também acha que são os dinossauros voadores, não são, né? Os dinossauros voadores são as aves. Estão aí. Se a gente abrir os dinossauros, o cladograma deles, pega essa pontinha aqui, abre, a gente vê essas duas categorias aqui, né? Há 130 anos a gente entende os dinossauros assim. O grupo dos ornitísquios, onde... Ixi, saiu a caneta aqui, deixa eu pegar aqui. Onde o pubis é voltado para trás, né? Esse osso da cintura que nós temos. E os saurísquios, que tem o pubis voltado para frente também, como nós. Então, o Seeley separou agrupou os dinossauros em dois grupos. Até hoje a gente entende eles assim. Os ornitísticos que estão aqui são os dinossauros super legais, né, com ornamentos, chifres, carapaças, placas, encouraçados. São os dinossauros mais legais. E os saurísquios, né, que tem os herrerassaurídeos, que ocorrem aí no Rio Grande do Sul, os gigantes sauropodomorfos e os terópodes, que são aqueles caras mais nervosos, carnívoros, bípedes, predadores, de onde nasceram as aves, certo? Aqueles pterossauros voadores estão aqui para fora. O crocodilo está tudo aqui para fora, certo? E vocês sabem, essas características, esses cladogramas, são montados com base no que nós temos para entender o parentesco deles, que é a anatomia do esqueleto. E aqui está, hoje em dia é muito difícil, até mesmo para os paleontólogos, dizer, não, esse esqueleto é de um dinossauro. Especialmente se a gente estiver lá no início da história deles, como é o caso aí no Rio Grande do Sul, né? E estão aí, ó. Hoje, algumas dessas características é o que nos ajudam a entender, esse esqueleto é de um dinossauro, né? Vou falar uma ou duas aqui. O acetábulo aberto aqui, estão vendo? Os ossos da cintura não se fundem e fecham, como é o caso com a gente, tem uma abertura aqui. O quarto trocânter, que é um músculo no fêmur que se ligava daqui até a base da cauda para movimento das pernas e etc. Então, dinossauro é isso aí. Os dedos 4 e 5 reduzidos nas mãos, uma crista deltopeitoral no úmero, essa coisa meio chata aí, né?
Um dinossauro não é que eram animais enormes, isso não define nada, certo? Aqui está o parentesco deles com as aves, eles compartilham muitas características, né? Incluindo as penas, 3 dedos principais nas mãos, e o acetábulo também perfurado, as penas, eles têm várias características que ligam as aves e compartilham características exclusivas, dinossauros e aves, e só aparecem neles. Né? Bom, é, os dinossauros, esse é o mapa geológico, né? Todos vocês conhecem, vocês sabem que as cores representam idades, e os dinossauros estão nas rochas mesozoicas. Eu fiz aqui, limpei tudo o que não é rocha mesozoica, ou quase tudo, e é isso aí. Quer procurar dinossauro, tem que ser Triássico, Jurássico e Cretáceo no Brasil. O Jurássico nós temos muito pouco, mas é isso aí. E dinossauros, o Triássico do Rio Grande do Sul é o grande berço dos dinossauros, afloram ali nessa essa seção transversal aqui, e o Jurássico aflora aqui um pouquinho também. A bacia do Paraná e bacia Bauru, no estado de São Paulo, Minas Gerais. Maranhão, bacia de São Luís. O Araripe, né, bacia do Araripe. As pegadas lá na região de Sousa são as bacias do Rio do Peixe, bacias pequenas, são os rifts que se abriram lá durante um pouco antes da separação, América do Sul e África. Tucano-Jatobá, existem várias outras ocorrências aqui e ali de fragmentos e tudo, incluindo o Rio Grande do Norte agora também, certo? É isso aí. E aqui estão eles, olha, os dinossauros do Brasil. A gente tem várias formas de entender quantos dinossauros tinha no Brasil. Aqui são 48. Né? É como eu entendo, eu coloco nos meus livros os dinossauros brasileiros. E nós temos os caras do Triássico, tudo no Rio Grande do Sul. Isso aqui é o esplendor da paleontologia de dinossauros mundial, é um patrimônio mundial, esses fósseis e esses dinossauros que os paleontólogos brasileiros descrevem de modo brilhante. São dinossauros pequenos, não são tão famosos, né? Às vezes nem os próprios gaúchos sabem os nomes deles, mas eles são a base, tiveram uma grande radiação durante o Triássico, e são eles que deram origem aos gigantes, né? Eles são as raízes daqueles caras que foram os maiores seres vivos que já habitaram os continentes. Nós temos um único exemplar no Jurássico, que é uma coisa incrível, e o resto é tudo Cretáceo. É uma parte do que nós vamos ver hoje. Notem também como é interessante que nós temos os terópodes, são aqueles carnívoros bípedes, temos vários representantes dos sauropodomorfos, que são todos saurísquios, e olha os ornitísticos, o ramo dos ornitísticos, nós temos 3, e todos conhecidos só por pegadas. É uma coisa muito esquisita isso no Brasil, porque a gente não acha esqueleto de ornitísquio. É uma coisa, é um grande mistério da paleontologia brasileira. E vocês sabem, eles se originam aqui no Triássico Médio Superior, num período, num andar chamado Carniano, que aflora aí no Rio Grande do Sul, e são extintos quase todas as linhagens no final do Cretáceo. E vocês sabem, se a gente considera as aves, nós estamos até hoje no mundo dos dinossauros, afinal de contas, as aves são o grupo mais diversificado de tetrápodes terrestres. E com 11 mil espécies, nós temos 5 mil espécies de mamíferos, temos mais que o dobro de aves.
certo? E olha só, eu divido a história dos dinossauros, a gente sabe, conhece muito bem, né? Essa grande extinção que teve um vulcanismo indiano e um grande impacto lá no México, que abriu a cratera de Chicxulub. Mas a gente nem sempre se atenta para o fato de que a história dos dinossauros também começa com um grande vulcanismo e um impacto de asteroide com uma cratera no Brasil, que é a cratera de Araguainha, no Rio Grande do Sul, no estado de Goiás. Nós temos um outro vulcanismo no Alasca, que deixou lá a província Vrangélia. Esse vulcanismo mudou o clima global e esse aí é o momento quando os dinossauros no Brasil têm um grande pulso de diversidade. E por cerca foi um grande período de monções, de supermonções, é conhecido como evento pluvial carniano. Choveu 1 milhão de anos, mudou o clima, vários grupos desaparecem e os dinossauros têm uma explosão de diversidade que está registrada no Triássico do Rio Grande do Sul. Aí o Triássico termina com uma outra hecatombe, que é um outro vulcanismo e mais um impacto também, que é onde eu começo a minha história hoje para vocês. No Jurássico, eles ficam enormes, gigantes, aprendem a voar, e aí, durante o Cretáceo, tem muita diversidade, temos vulcanismo também, e é o que nós vamos, praticamente, hoje eu vou falar alguns aspectos dessa história para vocês. É muito interessante, a gente aprende tantas coisas com os dinossauros. Veja só, os dinossauros brasileiros, os 48, mas olha a Argentina com 1/5 de área de afloramento de rochas mesozoicas. Mas olha isso, muito dinossauro, muito esqueleto, né? O que acontece? Por que isso aconteceu? Eu já discuti isso em um dos meus livros, que é o Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, e tem vários aspectos. Um deles é esse aqui, ó. Nós temos uma corrente, que é a corrente do Peru, a corrente de Humboldt. É uma corrente fria que vem pelo Pacífico Sul e sobe aí pela costa oeste da América do Sul. É uma corrente fria, evaporação super baixa, e o pouco que evapora não consegue cruzar a cordilheira. De modo que o que nós temos atrás da cordilheira é um super deserto, que é o deserto da Patagônia, que vai, assim, na melhor das hipóteses, é um semideserto. E deserto, e ao contrário, olha o Brasil todo coberto com vegetação, né? Todo coberto com vegetação. Aqui inverteu. Durante o Mesozoico nós tivemos um clima muito seco. E os dinossauros sofreram, né, com estresse hídrico. A diversidade era baixa, também por isso. E agora nós temos o de úmido a superúmido, né? Praticamente o Brasil inteiro, exceto o semiárido lá no Nordeste, mas que nem se compara ao que é o semideserto patagônico. De modo que quando a gente vai para a Argentina, a gente encontra muita rocha aflorante. Isso aí é o Vale da Lua, em Chigualasco, é um parque nacional argentino. Putz, você anda por aí, meu, procurando esqueleto, né? O osso fica para fora da rocha. Metade para fora, metade para dentro. Muito fácil procurar dinossauro. Enquanto no Brasil, ou você tem uma floresta em cima, né, com 2 metros de solo, ou você tem canavial. Né? Quem sai aqui, entra no Cretáceo, aqui no estado de São Paulo, e vai até o outro lado do estado, por cima do Cretáceo, só vê canavial. Então, os dinossauros são sempre encontrados ou nas margens de rios ou nas margens de corte de estrada. É sempre assim no estado de São Paulo.
Então é mais difícil, né? O acesso às rochas é mais difícil e isso fez uma grande diferença. Uma outra coisa que nós tivemos aqui, que não é o caso aqui, isso é o Grand Canyon, eu estou num promontório aqui, ó, que é essa linha aqui, ó. E essa linha é uma grande discordância. Vocês são geólogos, vocês sabem o que é isso. É a discordância de Powell. Você dá um salto de 725 milhões de anos de uma rocha para outra. Vocês sabem, por problemas de erosão e etc., você apaga o registro ou não deposita e tem as grandes discordâncias. E, por exemplo, na bacia do Paraná, nós temos várias, né? Essa aqui é Devoniano Carbonífero, na bacia do Paraná, e o Jurássico praticamente inteiro. E parte do Cretáceo também. Ou seja, o tempo dos dinossauros do Jurássico, no estado de São Paulo, é zero. Nós damos um salto aí de 50 milhões de anos, que a gente não tem rocha, que a gente poderia procurar dinossauro e não tem. E no Cretáceo inferior também a gente dá um grande salto. Né? Pula lá da formação Botucatu, do deserto, aí lá para cima, para o Jurássico, para o Cretáceo, 90 milhões, 80 milhões de anos. Discordâncias, né? E é isso aí, os dinossauros. Então, esse é uma das mazelas que nós temos. Nós começamos, isso é o Triássico, vocês conhecem muito bem o Pangaea. Os dinossauros aparecem aqui no Gondwana, nessa região, Rio Grande do Sul e Argentina, se espalham pelo mundo já no Triássico. A 170 já tem essa abertura, né? O Pangaea já era. Os dinossauros estão no mundo todo. Veja que não há gelo, né? Não há gelo nos polos. A gente é para dentro do Cretáceo, no início do Cretáceo, a Índia se descola da Antártica e começa a migrar em direção à Laurásia, e a América do Sul aqui pondo um fim no Gondwana já com a separação final, né? Dinossauros no mundo inteiro. E esse é o momento. Né? Isso é 65,5 milhões de anos. A Índia cruza hoje as ilhas, onde hoje estão as Ilhas Mascarenhas, um vulcanismo ativo, uma pluma mantélica lá, que já estava ativa no final do Cretáceo, e a Índia passa ali por cima, o calor funde a crosta, rompe um vulcanismo, e 1 milhão de anos depois vem o asteroide. O asteroide turbina o vulcanismo, né? 70% de todos os derrames ocorreu após o impacto. Né? E aí nós temos a grande extinção, por várias razões. Né? Esses não foram os inimigos, né? O inimigo maior foram as causas dessas duas tragédias aí. Sempre a mesma receita: vulcanismo e asteroide. Né? E aí é sempre assim, né? Nós temos uma catástrofe, deleta um monte de linhagens, passa 10 milhões de anos, tudo aquilo se recupera. É sempre assim. Se vocês olharem história fanerozoica, é sempre assim: tragédia, recuperação, tragédia, recuperação. Né? Essas grandes extinções foram ótimas, né, para a diversidade. Né? Elas que impulsionaram, elas que nos trouxeram a situação da diversidade atual muito alta. Né? E com os dinossauros não foi diferente. Aquela primeira, aquele primeiro impacto de Araguaína em Goiás e o vulcanismo siberiano pôs um fim à fauna que dominou durante todo o Permiano. Os arcossauros surgem aí, vem a província Vrangélia, causa o efeito supermonções, os bichos são extintos. E veja,
os dinossauros se aproveitam desse momento, tem um pulso de diversidade, mas vejam, os arcossauros dominantes eram outros grupos, eram os crurotáceos. Os dinossauros, durante todo o Triássico, eram animais pequeninos. Eles estavam ali, não havia competição, eles ocupavam um espaço ecológico distinto dos crurotáceos, mas os grandes caras que dominavam o mundo eram esses caras aqui. Na extinção do final do Triássico, que é aquela da capa, da abertura, é essa daqui. E eles são extintos, e aí começa o Jurássico e os dinossauros mandam ver, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre esses bichos do Triássico brasileiro, que olha aqui a faixa de sedimentos triássicos aqui da formação Santa Maria e formação Guará, que é o Jurássico, onde acharam uma trilha com 5 pegadas de dinossauro, é o nosso único dinossauro jurássico, né? Vem dessa formação verdinha aqui. E aí, é isso, são esses caras aí. Isso é o Pampadromeus. Eu vou mostrar outros esqueletos, mas não vou mostrar desses caras aqui. Isso aqui é o Saturnália. Notem, a gente tem protomamíferos, né? Os sinodontes aqui. Né? Os dinossauros estavam ali pressionando essa fauna de sinápsidos mamaliformes aqui. E aqui eles vão viver escondidos até o final do Cretáceo, né? Esses mamíferos aqui. E esse é o Stauricossauro, é o dinossauro mais antigo do mundo, é esse crânio que eu tenho aqui mostrando para vocês. Ele, recentemente, as rochas foram achados zircões detríticos, né? Vocês sabem que zircão detrítico é um zircão retrabalhado, que pode ter vindo de rochas mais antigas. O fato é que esses zircões foram datados de 233 milhões de anos, e eles estão 10 metros acima do nível onde os esqueletos de Stauricossauro foram encontrados. De modo que esses caras são, de fato, os dinossauros mais antigos do mundo que nós conhecemos. E quando a gente encontra os dinossauros mais antigos do mundo, a gente fala que eles são os primeiros e que os dinossauros surgiram aqui, até alguém encontrar um dinossauro mais antigo. Ou até a gente mudar o entendimento de quem é dinossauro, né? E 1 milhão, 2 milhões de anos mais antigo que os mais antigos conhecidos até 2018 que estavam na Argentina, lá naquela formação Ixigualaço que eu mostrei para vocês, né? Essa foi uma grande descoberta recente de dinossauros no Rio Grande do Sul, é o Macrocólon. O Macrocólon foram encontrados 3 esqueletos. Esses caras já estavam na transição para os gigantes pescoçudos, né? Eles têm, o pescoço dele já era 2 vezes maior que de todos os contemporâneos dele. E isso já trouxe uma grande vantagem, né? Por quê? Porque esses caras já se alimentavam em outro nível, no extrato vegetal. E isso foi ótimo para essa linhagem, impulsionou essa linhagem, né, que vai dar depois origem àqueles pescoçudos gigantes. E, não menos importante, se eles foram encontrados 3 esqueletos mortos, é muito grande a chance de que eles também estavam vivendo juntos. Então, isso é a mais antiga evidência, ou possível evidência, de que esses animais já tinham uma vida social. Já tinham um comportamento gregário, que tem muitas implicações ecológicas para isso. É o Macrocólon, e tá aqui estão os ossos dele, o esqueleto como tudo, né? Acharam tudo. Olha o crânio, é um crânio pequenino, olha só que bonitinho que ele é, mas um dinossauro super importante. Isso aqui é um tesouro da paleontologia mundial, né? E aqui a reconstrução de Márcio Castro, essa ilustração, um grande paleoartista brasileiro, né?
Essa é uma outra descoberta muito importante no Rio Grande do Sul, que é o Gnathovorax. É um super predador hererassaurídeo. Ele não é daquela linhagem de terópodes, esses famosos. Não, mas é a primeira linhagem de dinossauros predadores foram esses caras aí. E hoje em dia eles fazem tomografia, fatiam imagens digitais e reconstroem o cérebro desses caras. Esses lobos, são os flóculos que coordenam o movimento da cabeça e do pescoço e dos olhos, que são muito avançados ou muito protuberantes em predadores. E os caras recuperam o, o cérebro, né, o cerebelo dos dinossauros agora. Aí mostrando aqui essa assinatura de predador que ele tinha. E aí essa ilustração é do meu livro Dinossauros e Outros Monstros, também de um ótimo paleoartista, que é o Júlio Lacerda, já ilustrou, acabou de ilustrar um outro livro meu também, que ainda não saiu, mas é aquele impacto. E aí é o fim do Triássico, e começa o Jurássico. Essa cratera ainda existe, é a cratera de Manicouagan, lá no, em Quebec, no Canadá, é uma cratera de 100 quilômetros de diâmetro. Veja, ela é incrível, ela tem uma carinha desenhada. Isso é um parque nacional, onde você pode ir lá acampar, remar por toda essa linda região aí. E é isso aí, a assinatura, a grande assinatura. E vejam como os crurotárcios deram adeus ao mundo. Só sobrou crocodilo, ó. E os outros répteis lepidosauros, né? Aqueles diápsidos daquela outra linhagem. Sobrou também os voadores, pterossauros e, claro, os dinossauros. Mas a grande maioria das linhagens de arcossauros foi extinta. E aí, a partir daí, começa mesmo a história dos dinossauros. Né? E esse é o Jurássico, que eu falei para vocês. Né? Já mostrei esse slide. E aqui os dinossauros do Brasil. Aqui, ó, está o ornitísquio, são essas pegadas aqui. Ele foi descrito por um paleontólogo também do Rio Grande do Sul. É um cara importante, esse nodossaurídeo aí. Ele é o mais antigo registro dessa linhagem de dinossauros na América do Sul. Tem na Argentina, tem na Antártica, mas não tão antigo. Então, isso tem muitas implicações biogeográficas, né? Como esses caras chegaram, de onde eles vieram, e nós temos esse registro aqui no Jurássico do Rio Grande do Sul. E então vem a turma do Cretáceo. E a turma do Cretáceo é muito legal. E começa há 147 milhões de anos, que vocês sabem, né? O deserto Botucatu. Então, super, hiper aridez, um mega deserto de dunas. Você tinha uma área de dunas maior do que o Saara tem de dunas. Não, o Saara, na verdade, é muito pedregoso. Isso aqui foi o deserto mais seco e gigante, né, que nós tivemos no mundo. E, curiosamente, não tem um osso preservado nesse lugar, nessas rochas. Né? Mais de 100 anos extraem rocha dessas dunas, dessa rocha da formação Mutucatu, e nunca um osso, nada foi encontrado. Já encontraram troncos petrificados na areia do deserto, mas osso mesmo nada. Porém, são milhões de pegadas. Mamíferos. Aqui ficou escondido, aqui à esquerda tem um escorpião aqui, tem pegadas de vários tipos de insetos, de vermes, dinossauros grandes, dinossauros pequenos. E aqui está um celurossauro emplumado. Eu tenho essa pegada aqui. Se uma hora eu aparecer aqui para vocês, vocês me pedem, eu mostro a placa com as pegadas. É uma pegadinha pequena, quase um pouquinho maior que uma moeda de R$ 1. Então, esse é um dinossaurinho pequenino, né? Mas todo emplumado, né? Provavelmente essa pluma aí foi colocada
refletia a luz do sol, se é que esses caras não eram crepusculares e tudo. Mas é tão maravilhoso que olha a inclinação da duna aqui. Olha, aqui estão as pegadas, elas aqui. São essas pegadinhas aí. E as pegadas do escorpião também. Que legal. E aqui a inclinação da duna, olha só. Até hoje, isso é lá em São Carlos, tem muitas pedreiras e as pegadas aparecem sobre essa superfície aqui. Certo? E é incrível, né? É quase uma ironia da geologia. O que foi o maior e mais seco deserto do mundo produziu essa rocha porosa, que vocês devem conhecer muito bem, que armazena o terceiro maior aquífero subterrâneo do mundo, né? Que é o Guarani, que alimenta, nutre mais de 50% do estado de São Paulo, bebe água desse aquífero. E é também do aquífero, das rochas da formação Botucatu, que vem pegadas gigantes de dinossauros ornitópodes, aqueles ornitísticos que eu mostrei para vocês. Olha, são pegadas enormes, de bichos aí que chegavam a 10, 12 metros de comprimento. E também deixou um dos dois únicos registros de urólito no mundo, né? Nós temos um grande urólito na América do Norte, e esse xixi aí de dinossauro é a marca de uma extrusão líquida de um grande dinossauro na formação Botucatu. É muito legal esse fóssil, também tem uma cópia dele lá na USP. Né? E curioso, né? Todas essas grandes derrames, essas grandes províncias, a siberiana, no final do Permiano, a província do Atlântico Central, no final do Triássico, e a Vrangélia, no período Carniano, estão sempre associadas a grandes extinções. Mas a província Paraná e Tendeca, que são esses derrames da formação Serra Geral, que vocês conhecem muito bem, né? Nós não temos um evento de extinção associado a esse mega derrame. Né? Foi enorme. E, putz, não temos. Ele selou o deserto, né? Ele acabou com o deserto. Veja só os derrames aqui acontecendo e deixaram um outro tesouro, né? Que vocês conhecem muito bem, da geologia brasileira, do turismo brasileiro, do tempo dos dinossauros, que são os basaltos. Né? Vocês conhecem muito bem esse cânion aí, no Rio Grande do Sul, as cataratas lá no... Né? Tudo construído com o basalto, né? E a Terra Roxa também, né? Tocou a economia desse país. Né? Tesouros do tempo dos dinossauros. Aqui é uma reconstrução de uma paisagem em Sousa, na Paraíba, 125 milhões de anos, formação Sousa, né? E essa é uma ilustração do livro O Brasil dos Dinossauros, aquele livro super legal, que ganhou o prêmio Jabuti e tal. Ele é uma ilustração do Rodolfo Nogueira, né, um ótimo paleoartista também. E nós, no livro aqui, eu estava discutindo um pouquinho sobre esses caras, como é que eles namoravam, né? Se havia dimorfismo sexual, se o macho era maior ou menor, se ele era mais ornamentado ou menos ornamentado, e como é que era, né? E se havia a fecundação penetrativa. Vocês sabem, as aves hoje, 98% das aves não têm pênis, né? Elas fecundam, o macho fecunda a fêmea pelo beijo cloacal, ele espirra o esperma na cloaca da fêmea, não tem penetração. E isso foi uma coisa muito importante, né? Por quê? Porque as aves estavam liberando peso para poder voar, para facilitar o voo. Então, abandonaram o pênis, que também evita doenças e evita a cópula, né? Que é aquele momento que os bichos ficam lá e ficam vulneráveis. Sabe?
tem aves hoje que, assim, o macho fica 1 segundo sobre a fêmea e acabou. E as fêmeas também atrofiaram, perderam o ovário esquerdo, só tem um ovário, colocam um ovo de cada vez, sempre se libertando do peso. E aqui era um exercício para tratar desse assunto, é um assunto muito legal. É, como faziam os gigantes, né? Será que eles. Um argentinossauro de 80 toneladas, como é que copulava com uma fêmea? Será que eles iam para dentro d'água, né? E a água sustentava o peso do corpo deles? E o estegossauro, então, né? Como que acontecia esses caras, como eles namoravam? Né? Bom, é isso. E o Ceará, nós temos vários dinossauros também, um muito recente que eu vou mostrar para vocês. Esse é o Santana Raptor. Ele está aqui sendo atacado por um peixe, que é o Calamopleurus. Eu tenho o Calamopleurus, o Santana Raptor é um dinossauro de 1 metro, 1,5 metro, né, todo emplumado também, é um grupo basal de tiranossauroide, tiranossaurídeos, né? Ele não seria tão interessante pelos fósseis, que são esses aqui, se não tivessem sido descobertos que os tecidos moles dele, como músculos e veias, foram petrificados também. É a preservação extraordinária associada, né, com processos microbianos da formação Crato e formação Romualdo, lá na Bacia do Araripe, né, o maior tesouro da paleontologia brasileira, junto, claro, com a formação Santa Maria no Rio Grande do Sul. E eu gosto de mostrar essa reconstrução desse peixe atacando aqui. Ela nasceu também, todas essas ilustrações são dos meus livros, né? Essa ilustração nasceu por quê? Porque esse Calamopleurus é um dos poucos grupos de peixe linhagens do Araripe com representantes atuais, que é a âmia, um gênero de peixes super voraz. Dá para ver pelos dentes deles. Né? Esses caras são tão vorazes hoje que lá nos Grandes Lagos eles saem da água para atacar as pessoas na margem do lago. Né? Os mamíferos vão beber água lá, ou vão se refrescar na água, esses bichos vão comer mamífero na água, em água rasa. E como eu tenho aqui na USP uns 100 calamopleuros, eu comecei fazendo tomografia de vários, porque eu tenho certeza que uma hora ou outra eu vou achar um esqueleto de dinossauro dentro de uma ame, dentro desse hemídeo aí que é o Calamopleurus. É o Santana Raptor e essa história do Araripe. Né? Esse aqui é o Angaturama, é um espinosaurídeo, é um dinossauro muito interessante. Ali tem o Mirisca. Ele é um dinossauro conhecido por um fragmento da mandíbula, a mandíbula inferior, e fragmentos de ossos da perna dele. E vocês sabem, espinosaurídeos, né, um cara enorme, tinham essa vela, né? Ele tem umas projeções curtas aqui nas vértebras sacrais. A gente não sabe se ele tinha uma vela tão grande quanto os espinossauros. Mas o fato é que os espinossauros africanos tiveram toda a sua ecologia e seu modo de vida reestudado. Né? E se tornaram, até pouco tempo, um bicho semiaquático, com nadadeiras interdigitais, membranas interdigitais, os membros traseiros super reduzidos. Esses caras adoravam e viviam na água, né? E isso foi feito com base em um monte de estudos, né? E eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Por que interpretaram esse cara como um cara semiaquático, né? Veja que as narinas são retraídas, né? É, bem para trás, perto das aberturas no crânio, né? Não estão na extremidade.
Ele possui essas aberturas aqui, são aberturas neurovasculares. Crocodilo tem isso também. É onde ficam células sensitivas de movimento, para sentir o movimento dos peixes dentro d'água, né? Os dentes são inclinados e voltados para trás, não são achatados, não são serrilhados, não são dentes para cortar, são dentes para agarrar. Peixe, não sei se vocês estão vendo, veja, isso aqui é um dente de um crocodilo, é idêntico ao dente de um espinossauro, só que bem menor, né? São dentes para agarrar. Não, ele não quer cortar um pedaço, ele quer agarrar o bicho inteiro, né? O centro de massa dele foi deslocado, também as garras das mãos são enormes, né? Para agarrar peixes. Veja como a pelvis é reduzida, a pelvis muito pequenas e curtas. E importante, os ossos são densos, são maciços, não são ocos, como todos os outros terópodes, que eram animais que queriam ser ágeis e leves, tinham os ossos ocos. Os espinosaurídeos, o grande exemplo que é o espinossauro, tem osso denso, pesado, para ajudar no mergulho. E aí, o pessoal, o grupo do Tito e da Aline, estudaram esses ossos do Angaturama e notaram como os ossos são densos também. E interpretando, vejam só, a linhagem dos terópodes, os ossos todos ocos, ó, mas o espinossauro e o provável Angaturama, o espinosaurídeo lá do Araripe, têm ossos densos. Um sinal de que esses caras que viviam aqui no Brasil também eram animais semiaquáticos, né? E então aqui ele está reconstruído, uma reconstrução do Júlio Lacerda, no trabalho do Tito, como um animal semiaquático. E, recentemente, esses animais deixaram de ser semiaquáticos para ser totalmente aquáticos, né? Encontrar uma cauda de um espinossauro lá no norte da África, que, olha, é uma cauda que é uma cauda super alta, é uma nadadeira, né? Então, esse modo de vida aquático, nesse trabalho de 2020 agora, já empurrou os espinosaurídeos para essa vida. Ele ainda é semiaquático, né? Mas uma vida muito intimamente ligada à água. Esses caras não eram como aqueles répteis aquáticos que tinham seus filhotes dentro d'água, né? E já eram animais totalmente aquáticos. Não existiu dinossauro assim, né? Vivíparo. Os filhos nascem lá dentro d'água. E aqui as novas reconstruções dele também com os animais totalmente aquáticos. Esse é o crânio parcial do Irritator, que é um outro espinosaurídeo brasileiro. Há outra ilustração aqui com o esqueleto do Irritator, que é um espinosaurídeo semiaquático e tudo bem. Mas aqui tem duas outras coisas super legais no Araripe, que é o Cratoave, que está aqui, e a Velvitskia, essa planta maravilhosa. E eu não sei se vocês conhecem. Aqui está o Cratoaves. Ele é um cara menor que ele é um beija-flor pequeno, mas é um Enantiornites, é uma ave ainda com pena, com dentes, preservado inteiro, com as penas e tudo. Nós ainda vamos descobrir as cores dessa avezinha aí. É uma joia lá da Bacia do Araripe, né? Aqui está a reconstrução dele, um outro paleoartista brasileiro, que é o Marcos Paulo. É um animal minúsculo. E aqui é a Velvitskia, no deserto da Namíbia. Ele é tão legal, né? Porque no tempo do Araripe, a separação ainda estava acontecendo, Brasil e África. E essas plantas provavelmente se distribuíam na América do Sul e África. No Brasil, elas foram extintas e aparecem ali como fósseis no Araripe. Mas na África, elas sobreviveram no deserto. Olha só. E é uma gnetófita, né? Ela é uma gimnosperma,
que não tem tronco, abandonou o tronco para estender suas folhas no deserto. Tem estróbilos masculinos, estróbilos femininos e polinizadas por insetos. Olha que planta espetacular, né? Você pode visitar essas plantas na Namíbia. Eles fazem o Welwitschia Drive. Você vai numa van, eles levam vocês para visitar várias Welwitschias no deserto. É super legal. E agora, né? Semana retrasada, anunciaram o Aratosaurus Museu Nazionale. Aratosaurus significa nascido do fogo. E Museu Nacional, vocês já sabem, né? Ele estava no Rio de Janeiro, mas estava num prédio anexo, e por isso não queimou. Mas essa pata que encontraram, e pedaço do fêmur e da tíbia, estava num sedimento lá, de uma rocha na base da formação Romualda, lotado de restos vegetais queimados. É, esse cara que estava convivendo com incêndios já desde o Cretáceo. Daquele lá ele não sobreviveu, mas desse último, no Museu Nacional, ele sobreviveu. É o mais novo dinossauro brasileiro, Aratosaurus Museu Nacionale. Isso aqui é só uma curiosidade. Putz, meu, que essa barra aqui. É só uma curiosidade. Isso aqui é o momento da abertura, né? Os rifts estavam se formando aqui nessas bacias do Araripe, bacia do Rio do Peixe, as bacias africanas, e é começando a separação. E tem muito vulcanismo e a gente tem um impacto, mas a gente tem um impacto na Lua. Olha só. Então, impacto na Lua. E a gente conhece esse impacto e sabe a idade da cratera. 108 milhões de anos. É a cratera do tempo dos dinossauros, que eu falo, né? Essa cratera. Quem estava olhando para a Lua neste dia, 11/9/2013, viu o flash a olho nu. Isso não é incomum, né? Que as pessoas observem flashes de impactos na Lua. Não é incomum. Mas foi visível da Terra. Foi um asteroide, um meteoro de 80 centímetros, meu. Um negocinho assim, né? Uma linha de viagem. Que pesava 400 quilos e deixou uma cratera de 20 metros. Olha só, a cratera aí. Uma semana depois, fotografaram a cratera. Agora, vocês imaginam o que o dinossauro que estava olhando para a Lua no Cretáceo não viu quando um asteroide de quase 5 quilômetros abriu uma cratera de 85 quilômetros no sul da Lua. Né? A Lua se transformou num sol, mesmo durante o dia. Para quem estava no dia, a Lua se transformou num sol no dia desse impacto. Mas o que é muito interessante é como que os caras sabem a idade radiométrica da cratera. Se nenhuma missão pousou por lá. Mas a Apollo 17 coletou ejecta, material ejetado do polo sul lunar até quase acima da linha do equador lunar e coletou material, né? O relógio, a rocha se funde, o relógio radiométrico zera, esfria e começa o decaimento do potássio de novo. Os caras trouxeram e dataram a cratera de Tycho com 108 milhões de anos, datação radiométrica de uma cratera. Isso aqui ainda é Souza, na Paraíba, não sei por que está longe daqueles dois que estavam namorando, porque é aquele intervalo lá. Essas pegadas são muito interessantes, porque veja que a borda delas é sobressalente. Essa lama ainda estava plástica, apesar da aridez. Por quê? Porque os paleontólogos brasileiros descreveram um filme bacteriano, né, camadas bacterianas que impermeabilizavam o solo logo abaixo,
retendo a umidade. E é uma associação muito interessante, né, tafonômica muito interessante, quando a atividade bacteriana propiciou a modelagem das pegadas desse enorme dinossauro, né? Devia ter também 10, 12 metros de comprimento. Esse é um lugar muito interessante em Sousa, na Paraíba, que todos vocês devem conhecer. E aí, acontece o seguinte, do seco, o Atlântico Norte se abre, a gente muda o clima. E veja que se estabelece uma área ainda é seca, na verdade, porém tropical, aqui no norte do Brasil, onde nós temos a bacia do Maranhão, né? A bacia de Parnaíba e Maranhão, aqui onde tem muitos dinossauros. E, curiosamente, esse é um intervalo, os dinossauros já vinham em declínio, mas, nesse momento, há 100 milhões de anos, é o momento que eles atingem a taxa de evolução deles, que está caindo aqui, ela, ela vai para baixo da taxa de extinção. Nesse momento aqui, por volta de 100 milhões de anos. Ou seja, os dinossauros não estavam mais criando muitos modelos, né, de muitas espécies mais. E já vinha uma queda já desde o Jurássico. E nesse momento de 100 milhões de anos, ela vai para baixo da linha. Você passa, a fauna não consegue mais se recuperar. A taxa de extinção, de extinções de fundo, se torna maior do que a taxa de produção de novas espécies. Isso existem várias razões para isso, mas uma delas eu representei aqui nessa outra imagem. Né? Isto é um Carcharodontosauro. Eu tenho um crânio dele aqui, nunca sei se vocês estão vendo, reduzido, mas eu posso mostrar para vocês depois. Esse cara é um monstro, né? Existe um outro Noassaurídeo aqui, ó, que é um tipo um Masiacassauro, né? Um provável cara insetívoro. E esse cara está morrendo, né? Ele não está descansando no fundo da mata, ele está morrendo. E morrendo de uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Isso é Mianmar, né? Isso aqui é uma tragédia humana e ambiental. Os caras escravizam o pessoal para tirar âmbar, e daí sai âmbar muito impressionante, né? É um âmbar da mesma idade ali do material de São Luís, Grajaú. Olha aí o âmbar. Penas, tem carrapato nas penas, dentro do âmbar. Estão vendo? Esses caras já estavam infectando os animais. Olha só, isso é um fóssil famoso, né? Achavam que era planta, depois viram penas. E não eram apenas as penas, mas o rabo de um dinossauro, o osso, ainda estava dentro. Olha só, a tomografia mostrou as vértebras caudais de um dinossauro ainda revestido com as penas. E dentro do âmbar de 100 milhões de anos, os caras encontram mosquitos flebotomídeos. E mosquitos flebotomídeos, dentro deles, eles encontram os plasmodium da malária. Os dinossauros já estavam sendo infectados. Os caras encontram hemácias ainda não digeridas dentro do corpo dos mosquitos. Eles estavam picando anfíbios, mamíferos e répteis já. E transmitindo essas coisas aí, ó. Malária. Eram os menores seres vivos matando os maiores animais que existiam. E não só isso, olha só, a mastigoto, leishmania, na probóscide de um mosquito dentro do âmbar de 98 milhões de anos. Leishmaniose. E, olha só, eram animais gigantes. Não sei se vocês separaram, num besouro rola bosta aqui, ó. Esses besouros são muito interessantes. Eles fazem essas bolotas, por quê? Porque eles colocam um ovo dentro da bolota.
E a larva se desenvolve ali e nasce mais um besourinho. Esses besouros são importantíssimos no mundo atual, né? Na África, antes que a última bolota de cocô caia da bunda de um elefante, antes que caia a última, já tem 400 besouros revirando o excremento desses caras. E o que eles fazem? Eles enterram, né? Então eles reciclam muita matéria orgânica. Esses besouros são maravilhosos, né? No mundo, né? Hoje você tem animal defecando em todos os lugares do mundo. E esses caras consomem todas essas, reciclam todo esse material. Mas vocês sabem, né? Dentro do dentro de excrementos de dinossauros encontraram entamoebas, plateumintos, nemátodos, ascarídeos. Então eles já estavam se infectando também. E essa história dos besouros rola-bosta, ela antes era muito associada, essa coprofagia, ela era muito associada ao aparecimento dos mamíferos. Olha só, a coprofagia aqui por volta de 70, 80 milhões de anos, o aparecimento dos mamíferos. Por quê? Porque mamíferos estavam supostamente se alimentando de angiospermas, plantas com flores, mais macias, mais nutritivas, não tão fibrosas. Mas, recentemente, esse trabalho da Gunther, é uma garota que trabalha com esses besouros, carabídeos, coprófagos, o relógio molecular, né, a assinatura genética deles mostra que esses caras já estavam presentes no Jurássico. Eles evoluíram de fato, é, rolando, comendo excremento de dinossauros. Esses caras tão importantes, né? Essa associação tão ecológica tão importante. E veja aqui, ó, eles isso é, a linha preta é o aparecimento de angiosperma. Depois, os clados fitófagos, que se alimentam das plantas, e os clados coprófagos, que se alimentam de excrementos, surgem tudo ao mesmo tempo, lá no finalzinho do Jurássico, e evoluem. E há 100 milhões de anos, que é aquela idade que eu representei ali, eles têm um pulso de diversidade, olha. Então é uma relação muito interessante dos dinossauros com os besouros rola-bosta. Isso é tão maravilhoso, né? A evolução é uma coisa tão espetacular. Vocês conhecem a Ceratocarium argenteum? Não, né? Putz, ninguém conhece a Ceratocarium argenteum, mesmo porque ela nem parece tão ornamental, apesar de eu achar ela bonita. Mas ela é tão legal por quê? Porque ela, as sementes dela imitam bolotas de cocô dos animais da região, na África. E não somente a aparência, mas também o cheiro, o odor. Elas imitam a aparência e o odor de cocô dos animais, dos antílopes africanos. Aí o besouro vem, acha que é um cocô em terra e dispersa a semente. Levam, às vezes, por centenas de metros, rolando e, e, e plantam, né, essa ceratocarium aí. Aqui está o cocôzinho original, a planta e o besouro, né? Só não dá para sentir o cheiro aqui. Uma associação muito incrível, né? Muito legal. Ainda lá da Formação Alcântara, na Bacia de São Luís, nós temos um outro espinosaurídeo. Na verdade, a gente conhece dois fragmentos desse cara aí, ó. Mas tem assinaturas suficientes para atribuí-lo a um grande espinosaurídeo. E hoje acreditam que esse Oxalaia, de fato, é um espinossauro africano, que já circulava aqui pelo Brasil também, no Egito, Marrocos e Brasil. E aqui tem um ninho, e só para contar uma questão do ninho, né? Olha só, os dinossauros ainda tinham dois ovidutos,
né? Lembra que as aves atrofiaram se libertar de peso, colocam um ovo de cada vez. Olha os ninhos dos dinossauros, os ovos de 2 em 2. Eles colocavam 2 ovos de cada vez, porque os ovidutos das fêmeas eram íntegros ainda, os dois, né? E recentemente acharam essa protoporfirina e biliverdina, que são os pigmentos que determinam as cores das cascas dos ovos. E no passado se acreditavam que as cores de ovos tinham aparecido nas aves, as aves modernas. Porque se você olhar todos os outros répteis, né, tem casca branca, né? Ninguém. Crocodilo não pinta ovo. Réptil não pinta ovo. Lagarto não pinta ovo. Lagartixa não pinta ovo. Que tem estratégias diferentes. Eles escondem os ovos, né? Mas, recentemente, descobriram as cores. E os dinossauros é que inventaram as cores dos ovos. E as cores têm muitas implicações. Muitas implicações parentais, sociais, da vida social dos dinossauros. Servem como camuflagem, como para identificação também. Existem aves que colocam ovos brancos, né? Não colocam em campo aberto, né? Então os ovos precisam de camuflagem. É possível se determinar muito da ecologia dos dinossauros estudando as cores dos ovos, né? E esse é o único ovo que teve as suas cores determinadas, esse verde azulado aí, muita cor parecida com o ovo do emu também. Então hoje a gente aprende sobre a vida dos dinossauros também examinando a cor das cascas dos ovos, né? Eu estou quase no final já. Esse é o Aeolosaurus maximus. Vocês sabem, né? No passado eles achavam que esses caras viviam com as vértebras, com os rabos no chão, né? Porque carregar aquela monstruosidade e andava arrastando o rabo, né? E até que esse esqueleto aqui, tá vendo essa cauda, essa postura opistotônica, né? Tudo dobrado para trás, para cima, né? E segundo essas interpretações, o Luciano Vidal, que é um outro paleoartista brasileiro e também paleontólogo, ótimo ilustrador, veja como eles já colocavam as não, os bichos não arrastavam a cauda, né? Eles andavam com a cauda suspensa. E recentemente ele estudou a cauda, as vértebras caudais do Aeolosaurus maximus e notou que, de fato, a postura pelo menos desses aeolosauríneos, tinha a cauda protônica muito próxima da antiga. Eles não raspavam a cauda no chão, mas não era uma postura. E veja, é uma arte dele mesmo, né? Ele fez num estilo antigo e agora com o trabalho dele, que é um trabalho brilhante, ele reconstruiu a cauda, que muda, né? Muda toda a aparência desses caras, né? E isso tinha uma razão funcional, né? A musculatura que se ligava à cauda e ao fêmur dava mais torque, mais força para as pernas. E, curiosamente, esse Aelosaurus maximus morreu atolado, né? Os sedimentos mostram lá que esse cara estava lá se debatendo, tentando se livrar da areia onde ele morreu atolado. Então, estamos aí reestudando os dinossauros brasileiros. Finalmente, esse Australoposeidon é um cara de 70 milhões de anos, esse cara é do estado de São Paulo, ele provavelmente sofreu os efeitos do asteroide, mas eu gosto muito dessa imagem aqui, que é do livro também, por quê? Porque lembra do deserto há 140 milhões de anos, que eu mostrei os bichos andando no deserto? Olha só, 70 milhões de anos depois, isso já era a rocha, já é um cânion,
e os dinossauros ainda estavam andando pelo Brasil, né, na formação Botucatu aqui. Esse é o segundo maior dinossauro brasileiro, né, com 25 metros de comprimento. Um gigante também. E aí, né, vocês sabem, a Índia passou pelas Ilhas Mascarenhas, ali onde está a reunião, tem um vulcão ativo até hoje lá, e dispara um vulcanismo, né, que é esse vulcanismo indiano, aqui cobriu uma área enorme, né? Estão vendo aqui? E isso perturba o clima em toda a Terra. Esse é o Uberabatitã, o maior dinossauro do Brasil, com 26 metros. E a hora que a coisa tá feia, vem o asteroide em Chicxulub, né? Que intensifica o vulcanismo e aí está na verdade eu coloquei como um cometa, né? E aí começa uma outra história, que é a história da extinção, tá? Que é uma outra apresentação, porque senão fica muito longo. Só deixa eu mostrar meus livros, é só 3 ou 4 livros agora. Esse é um livro muito legal que eu fiz para vocês, jovens geólogos, biólogos, paleontólogos. É o Dinossauros e Outros Monstros, uma viagem à pré-história do Brasil. Este livro também foi indicado ao Prêmio Jabuti, ficou entre os 10 melhores livros do Brasil. É um livro super legal, com 70 ilustrações. Esse é o Dinos do Brasil, também foi indicado ao Jabuti. É um livro muito legal, mas é um livro infantil. Agora, ele mostrou os 23 primeiros dinossauros brasileiros. E agora, depois de 10 anos do lançamento dele, eu vou lançar os novos 23 dinossauros. E assim como o meu grande amigo Vitor, então. Muito obrigado por tudo aí, pessoal. Um grande abraço. Pelo Felipe Elias. Esse será ilustrado pelo Júlio Lacerda, já foi ilustrado pelo Júlio Lacerda, o livro novo. Tem livros para crianças, essa é a Celina, a gente escreve livros juntos. É o Abecedinos. Esse livro foi comprado para todas as escolas do Brasil, mais de 70 mil livros. É um livro de versos para crianças em idade de alfabetização, um livro maravilhoso. É um dos nossos livros, a gente tem mais de 10 livros já juntos. O Cotidiano dos Dinos são livros infantis também. Esse é um outro livro infantil. O Almanaque dos Dinossauros é um livro excelente, com várias das coisas modernas sobre os dinossauros, e dinossauros brasileiros e dinossauros em todo o mundo. E esse é o livro que ganhou o Prêmio Jabuti. É um livro que, poxa, levou a pré-história do Brasil para um grande prêmio da literatura brasileira, e eu tenho muito orgulho dele, e ele é realmente um livro muito incrível, que foi esgotado, e que agora nós estamos tentando reeditá-lo. É isso. Muito obrigado a todos vocês que me aguentaram aqui. Nossa, um pouquinho mais de 1 hora, né? Não, sem Olá. problemas. Parabéns, professor. Eu de novo. Muito obrigado. Já podemos, então, começar as perguntas? Podemos? Já vi uma aqui. Alguém me perguntou se você consegue ver aí mais fácil que eu? Eu consigo, tem algumas, tem do Luan, né? Tá, vamos passar todas. Sim, sim. Vamos então. Só uma questão. A Isabel, ela perguntou se o senhor pode disponibilizar seus slides, né? Mas por conta dos direitos, então, aí tem que ver certinho. Tá. Tem uma coisa com a editora, sabe? Sim, Mas, sim. eu posso passar algumas, né? Não posso passar tudo, talvez, mas eu envio sim. Fala para ela me Tá bom, escrever no meu e-mail, tá bom? Eu tá bom envio então. algumas imagens para ela. Citando a fonte, não tem problema, tá? Tá bom. Isabel, É, a gente se fala. tem aqui uma do Luan, ele desejou boa noite, né? Perguntou:
Por que onde há pegada não são encontrados ossos, ou vice-versa? O que elas podem nos dizer sobre a paleoecologia? Abraços. Putz, Luan, não sei, meu. É um mistério isso. Normalmente você tem as pegadas, como é o caso do deserto Botucatu, e não tem osso, meu. Meu, é inacreditável. Nós tem milhões de pegadas no Botucatu e não tem um osso. E né, já me contaram de tudo, né? Eu sempre pergunto para quem trabalha com aquele material, que os ossos eram carbonizados, os ossos eram dissolvidos, mas ossos dissolvidos deixariam moldes, a gente teria o molde dos ossos. E nada, não tem. Em outros lugares no mundo, tem ossos presos dentro de arenito desértico também. Então, aqui no caso do Botucatu, é um mistério. Lá em Sousa, na Paraíba, também, milhões de pegadas e 2 ou 3 ossos também. Incrível. Olha, não sei te dizer, cara. A gente não tem condição tafonômica que favorece a preservação de pegada, não favorece a preservação de osso. E onde você favorece a preservação de osso, não favorece a preservação de pegada, cara. Nossa, é muito nebuloso para mim essa pergunta, viu? Essa questão. Mas vou prestar mais atenção e perguntar para mais amigos meus, sabe, sobre isso. Obrigado. Nessa mesma linha, a Isabel, ela perguntou, né? Ela disse que também ficou em dúvida sobre as pegadas e ela perguntou se a erosão não foi capaz de desfazê-las. Como que elas se preservaram por tanto tempo? Isabel? Isso. Isabel, você vê que coisa? É, as pegadas, elas não ficaram expostas por 140 milhões de anos. Elas foram cobertas, como um fóssil qualquer. Tem que ter a cobertura. E só por isso elas ficaram preservadas. Aí o que acontece? Aí sim vem a erosão. Aquelas grandes pegadas lá na bacia do Rio do Peixe, que eu mostrei para vocês, aquele chão com todo o agretamento, aquilo é o curso de um rio. Um rio passava ali. E como na Paraíba os rios são temporários, durante o tempo da seca, uma faixinha com pegada aparecia. Ou seja, a erosão estava destruindo aquilo. Mas o paleontólogo passou ali bem na época, enquanto aquelas pegadas estavam expostas. Aquele chão é duro, é um cimento aquele chão. Então elas não é como as pegadas na Lua, né? As pegadas da Lua estão lá, elas vão ficar lá milhões de anos. Lá não tem temperismo e nem erosão. Mas essas pegadas, tanto no deserto quanto na Paraíba, foram cobertas por sedimento. E agora, quando a gente vai tirar a laje para fazer calçamento, a gente tira as lajes e encontra a pegada. E a erosão e na Paraíba são vários níveis com pegadas. Você tira erode uma capa, tem outro nível embaixo com pegada. Tira esse, tem outro nível embaixo com pegada também. O Luan também perguntou, né? Qual seria a explicação para a dominância dos saurídeos, se eu não me engano, no Gondwana, porque eles continuaram crescendo mesmo com a separação dos continentes, que é a diminuição do espaço disponível e o aumento da competição. Pois é, Luan, é o Luan que está perguntando? Isso, Luan. Então, eu tenho um aluno que eu oriento ele está fazendo um ótimo trabalho, e ele chama Luan também, estou achando que é ele. Que está trabalhando com isso. Pra gente. É ele mesmo. Pô, o cara, o moleque vem e pergunta a mesma coisa, pô. Ô, Luan, é, você. Não sei, cara. Não sei o que acontece. Não sei por que nós não temos ornitismo. Por isso que você está estudando isso, né? É, nós temos vulcanismo, é,
mas temos pegadas de ornitísquios. Os ornitísquicos tinham esse modo de vida herbívoro, eles estavam na Argentina. Eu não sei por que não tinha ornitísquico aqui no Brasil, sinceramente. Né? Você tem um monte de saurópode. Talvez tivesse competição com os saurópodes. Né? Não sei te dizer. É isso que você vai tentar descobrir aí. Né? Vamos ver o que estava acontecendo. Que não tem dinossauro ornitísquico no Brasil, Ana Carolina. Como é que pode uma coisa dessa? Né? O Gustavo, né? Ele desejou boa noite, Boa parabenizou noite. pela palestra. Muito E a obrigado. pergunta dele é como foi o seu início na paleontologia, como descobriu que seria essa a sua profissão, né? E quais os livros você recomendaria de paleontologia, assim, em geral? Olha, Gustavo, amanhã o presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, que é o Renato Guilardi, ele vai me entrevistar e eu vou falar sobre o início da minha carreira lá com ele. Mas o meu interesse, vou falar só um pouquinho aqui, ele foi no final da minha graduação. Estava completamente perdido, né? Eu estudava biologia, falando, meu Deus, o que eu faço? E eu descobri um professor muito legal, me mostrou uma coleção de fósseis que estava abandonada na universidade. E ali foi o meu primeiro contato com os fósseis. Montei uma exposição e aquilo virou meu trabalho de formatura, assim. Montar aquela exposição, falar sobre os fósseis, etc, etc. Aquele foi o meu primeiro contato. Esse mesmo professor, um ano depois, falou: vem cá, meu, vou te levar lá na USP. Me trouxe aqui, me apresentou para um professor, eu comecei a fazer um mestrado com ele, 6 anos depois eu me tornei professor, aqui na paleontologia da USP. Incrível. E é uma história muito legal de um professor que fez uma coisa muito importante para mim, viu? Muito importante mesmo. Mas foi assim, foi um contato muito espontâneo, assim, eu não era fanático por dinossauro, tanto que eu passei 15 anos estudando outras coisas, eu estudava moluscos, né? Estudava moluscos no norte do Brasil, na Antártica também, e nunca trabalhei com Mesozoico. O meu interesse com os dinossauros comecei mesmo quando eu comecei a dar aula. E sobre os livros, pô, eu recomendo meus livros, né? Esse Dinossauros e Outros Monstros, Uma Viagem à Pré-História do Brasil, é um livro ótimo, ótimo livro, sobre a paleontologia brasileira. E tem os livros do professor Ismar, né? Os livros de paleontologia, escrito por vários autores também, com vários temas e tudo. São esses livros aí, tá bom? Obrigada. Agora tem uma pergunta do outro Gustavo, do Gustavo Costa. Ele pergunta, professor, caso o asteroide não tivesse atingido a Terra, teria existido possibilidade do Decantraps extinguir uma boa parte dos dinossauros? Lembro de ler que a quantidade de CO2 liberado na época estava elevado e teria aumentado. Olha, Gustavo, os caras estimam que 70% das erupções, dos derrames, aconteceram pós-impacto. Né? As ondas as ondas do impacto migram pelas camadas do manto e vão intensificar o vulcanismo. Olha, não sei. Talvez se o asteroide não tivesse caído, o vulcanismo já estava em andamento antes do asteroide. Pelo menos 1 milhão de anos antes já estava acontecendo o vulcanismo, né? E muito provavelmente ele não seria tão forte, viu? Não sei. Talvez a extinção não tivesse sido tão exagerada e tivesse sobrado aí algumas linhagens de dinossauros e hoje a gente não ia estar aqui conversando, né, meu?
Ou a gente ia estar aqui conversando na forma de dinossauros, né? Dinossauros e muitas dinossauras, dinossauros saurísquios da universidade. Pô, vocês fazem perguntas muito difíceis, meu. A Thaís, ela desejou boa noite, Valeu. né? Boa noite. Perguntou sobre o estudo dos ornitísquios e os terópodas terem um ancestral comum, sendo os sauropodomorfos os únicos membros dos saurísquios, qual seria a conclusão? Ah, então, quem que está perguntando? É a Thaisa, desculpa, Thaisa, não é Thaisa, Thaisa. Ó, Thaisa. Então, essa foi a proposta de 2017, né? De que terópodes e ornitísticos são grupo irmãos, nascido, formando o grupo dos ornitocélidos, né? Ornitocélida. Pois é. E Sauropodomorfo e Errerassaurídeos lá do outro lado, como saurísquios, né? Então, a gente... isso teria... Aquela análise trouxe várias implicações, mas esse agrupamento de terópodes e ornitísticos resolveu um problema e criou outros, né? Por exemplo, os hererassaurídeos e terópodes estavam agrupados lá nos sauríscos, que são os carnívoros. Se você separa isso e joga os terópodes lá para os ornitísticos, para a ornitocélida, a carnivoria tem que aparecer duas vezes. Então você aumenta um passo no número de passos na construção da sua árvore. Por outro lado, os terópodes têm penas. E ornitísticos também têm filamentos, têm tegumento. E aí você junta os dois, dá uma origem só para as penas. Mas hoje nós já sabemos que as penas já apareceu bem antes, né? Em ave metatarsália, lá em pterossauro já haviam as penas. Então, muito provavelmente, Sauropodomorfo perdeu. E aí você tem penas em ornitísticos e terópodes se eles forem separados. Mas nessa filogenia nova aí, que foi proposta e foi depois derrubada por paleontólogos brasileiros, mas hoje já estão revendo tudo de novo, a questão foi que muitos grupos externos de silesaurídeos, na análise, foram para dentro de dinossauro. E quando eles foram para dentro de dinossauro, apareceu o bicho da base do enciano, no enciano não, do anisiano, do Triássico, ou seja, lá da base do Triássico. Os dinossauros vão se tornar mais antigos ainda do que são, com 250 milhões de anos, e pior, saem do Gondwana e vão para o hemisfério norte. Então a gente perde os dinossauros mais antigos do mundo e perde a origem dos dinossauros na América do Sul, né? Desculpe. Então essa nova filogenia foi uma tragédia para nós, né, brasileiros. É isso aí. Professora Carla perguntou: qual sua motivação para escrever para o público infantil? Professora Carla, olha, professora, eu não comecei escrevendo para o público infantil, sabe? Eu comecei a escrever, que é uma coisa que eu recomendo para todos os professores, para os alunos também, porque eu não aguentava mais estudar para as minhas aulas e um mês depois eu lembrava 10% de tudo que eu tinha estudado. Falei, puta, não é possível, meu, eu vou ter que escrever tudo. E passei um ano escrevendo, né? Eu escrevia quase todo dia, entre umas minhas tarefas e outras, e escrevi 300 páginas no Word. Toda a história, tudo que eu falava, eu escrevia. E eu escrevi um livro para adulto sobre dinossauros. Foi no tempo da exposição na Oca, que é o guia completo, que eu estou revisando agora e logo ele vai sair já todo atualizado. Quando eu escrevi esse livro, ele estava na Bienal, ele foi indicado ao Jabuti também.
4 indicações ao Prêmio Jabuti, acredita? E quando ele estava lá na Bienal, a editora, a Renata Borges, da Peirópolis, ligou e falou: Nelly, temos que escrever um livro de dinossauro infantil, meu, porque está todo mundo aqui perguntando se não tem livro para criança. E aí eu escrevi aquele Dinos do Brasil. Eu já tinha escrito um livro antes, mas era outra coisa. E, putz, esse livro, meu, vendeu 70 mil exemplares. E eu comecei a me perceber, e hoje eu escrevo, né? Eu tenho mais de 20 livros. 20 deles são infantis. Que o público infantil é um público que merece e que é um público leitor, sabe? Putz, é muita dificuldade vender os livros para adulto. Muita dificuldade. Eu trabalho muito para fazer a venda dos livros, para que os alunos comprem os livros, né? A gente não compra livro, né? E os meus próprios alunos, né? Muita dificuldade. A USP vende para eles com metade do preço. E mesmo assim, muita dificuldade. Então, eu percebi que eu tenho um público ótimo e que é uma grande coisa que eu posso fazer por esse país é popularizar esse patrimônio paleontológico e cultural que nós temos, que é a nossa pré-história. Né? Nossa, como isso é maravilhoso! Como não existe livro, né? Você pergunta o nome de um dinossauro para uma criança, ela fala o nome de um dinossauro americano, meu. Eu tenho livros adotados em escolas americanas que falam que são escolas bilíngues. E a gente visita essas crianças, meu, essa molecada, no 4º ano primário, eles aprendem sobre a geologia do estado. Eles sabem tudo sobre os ambientes, das sucessões de ambientes e paleoambientes, os bichos que viveram na região do estado deles, eles sabem. Por quê? Porque eles veem a pré-história como um item cultural, e que aproxima as crianças da ciência, né? Então eu tenho escrito para as crianças assim, sempre, assim, nunca tem nada de ficção, é sempre muito científico, mas também muito lúdico e divertido, né? Sem ser chato, né? Criança não aguenta coisa chata, sabe? É isso, professor, é uma parte disso. Amanhã eu vou falar mais sobre isso também. Bom, Muito professor, agora é uma pergunta minha. sua. Isso. No Rio Grande do Sul, mais ou menos uns 10 anos atrás, foi achado, né, um fóssil de um tecodonte. E ele é caracterizado como um fóssil ancestral dos dinossauros, né? Eles entraram, né, com algumas pesquisas que eu fiz, pelo menos foi isso que eu achei, que foi da era do Arcossauro, né, que o senhor tinha falado, comentado também. E qual é a diferença na realidade? O que caracteriza um fóssil sendo como um dinossauro, né? E o que faz dele um ancestral? O que falta? E qual que é essa característica marcante? Porque até mesmo você tinha comentado que o nosso conceito sobre o que é um dinossauro também pode mudar a partir de algumas pesquisas, né? É isso. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aquela imagem para você. Ixi, agora parar a apresentação. Parei. Agora, apresentar agora. Uma janela. Olha, você sabe o nome desse tecodonte aí? Eu não achei ele. Não sei se não consigo. Então. Olha, o que nós. Hoje, o problema no Rio Grande do Sul, eu falo isso na minha palestra sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Triássico, né? Olha, o que nós estamos encontrando lá é um mosaico de coisas. Eu acho que eu tenho uma apresentação aberta aqui, peraí. Vou te mostrar.
Ai, meu Deus, onde que tá isso? Aqui. Só um minutinho. É, apresentar agora. Peraí. Ó, vou abrir uma outra palestra que já está aberta aqui, na verdade. Deixa eu ver se ela está aqui. Tá, 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 tá. Ai, não tá. Tá a minha aula sobre extinções aqui. Não tá. Bom, olha só. O que nós temos lá no Rio Grande do Sul é o início do tronco. Nós temos os grupos ali, nós temos um bolo de coisas ali. É o ramo inicial. Então nós temos os dinossauros silesaurídeos ali e dinossauromorfos, dinossauриformes. São os grupos que, cara, você dava um chute na bunda de um dinossauro, de um bicho daquele, ele virava um dinossauro. Você vê, eles estavam muito próximos dessa linhagem. São linhagens muito próximas entre si ali. A gente está muito perto do nó. De modo que, o que os paleontólogos encontram ali é um mosaico de coisas, é uma mistura de ancestrais e descendentes. Então a gente tem. Os dinossauros tinham 3 vértebras sacrais fundidas nessa região aqui, ó. Tinham 3 vértebras sacrais fundidas aqui. Hoje nós temos dinossauros que são considerados dinossauros, mas só tem 2. O acetábulo é parcialmente aberto em algum, ou seja, nós estamos vendo as transições ali. É difícil você saber quem é dinossauro e quem não é. Por quê? Porque as linhagens estão muito próximas entre si. Sabe? Uma vez eu usei uma metáfora, ela não é muito boa, mas eu acho. Sabe quando os caras colocam aquela super câmera? Eles colocam a super câmera que fazem assim, né? 2.000 fotos por segundo, né? Então o cara põe a super câmera e vem o jogador e chuta a bola. Então a bola, a hora que ele encosta o pé na bola, a gente vê a bola deformando, depois a bola para de ser deformada e descola do pé dele. Essa imagem dura aí 5 segundos, certo? Quando que esse cara, o que é quando foi o chute? É a hora que ele encostou na bola ou é a hora que a bola sai do pé dele? Esse intervalo todo é o que o pessoal está estudando no Rio Grande do Sul. A bola está encostada no pé ali, meu. Você não sabe se é ou se não é. Né? Os animais estão muito próximos entre si. Mas nessa figura aqui, eu coloquei para você um pouco de coisas que a gente usa para determinar se trata ou não de um dinossauro. Né? Os dedos 4 e 5 nas mãos reduzida, as epipófises presentes nessas extremidades nas vértebras cervicais, a fenestra supratemporal reduzida e etc, etc, etc. É mais ou menos isso aí, ó. Se você encontrar um esqueleto e ele tiver algumas dessas características aí, você pode não estar com um dinossauro na mão, mas você está muito perto dele. Nossa, difícil de responder essa pergunta também, viu? Meu, vocês só fazem perguntas difíceis. Eu fiquei meio assim dividida mesmo, mas eu achei pelo menos a metáfora muito boa, porque acho que esse espaço, né, que tem que ser estudado, porque aí a gente consegue ter uma ideia maior. E eu fiquei muito interessada na hora que você fez aquela suposição de que o nosso conhecimento sobre o que é um dinossauro pode mudar. Então, eu gostei bastante, acho que eu entendi melhor. Isso é. Olha, por exemplo, tem um bicho lá que é o Buriolestes. Ele tem cabeça de terópode, mas o corpo de carnívoro, mas o corpo dele é o corpo de um herbívoro. Aí tem o Saturnalia, que está na raiz dos bichos quadrúpedes herbívoros, mas ele tem um cérebro de carnívoro. Ou seja, você tem uma mistura de coisas ali.
Eles são dinossauros muito próximos dos ancestrais, então eles trazem com eles as coisas antigas ainda, sabe? Eles Sim, trazem muitas coisas antigas. Tem uma bom, pergunta do Israel aí. isso. Muito obrigada por esclarecer a minha dúvida, né? Eu A que Isabel agradeço. aqui também agradeceu, né, pelo senhor poder disseminar o seu conhecimento com a gente sobre dinossauros nacionais. E o Israel perguntou: será que o processo de preservação em arenito não seria parecido, análogo com o que ocorre no petróleo? Precisa ter uma rocha selante que não reduz drasticamente a taxa de oxigenação, fundamental para a preservação? É, pode ser, viu? Você acha que os ossos podem ter sido oxidados, né? Mas olha, se as pegadas eram cobertas, por que que os ossos não. Os ossos sumiam, desintegravam, não podiam ser silicificados. Você tem uma fonte de sílica ali, que são os próprios arenitos, né? Um cimento silicoso ali. Eu não entendo. Se você vê na segunda imagem do deserto com os derrames, eu pus um esqueleto lá. E não sei, eles somem, mas a gente teria moldes, ou teria pelo menos parcialmente, mas não tem nada. Não é possível que esses bichos não morriam ali. E se as pegadas eram cobertas, os ossos também seriam. Eu não entendo, cara. Não sei, meu. Putz, sei. Não sei o que acontece ali em Israel. Que coisa. Eu acho que a do Israel foi a última pergunta Ah, tá bom. que Muito obrigado. tivemos. Ninguém, acho que ninguém fez mais. Ele agradeceu, né? Valeu, Então, Israel. Muito obrigado. eu mais uma vez queria agradecer, né, Valeu. pelo senhor ter disponibilizado uma parte do seu tempo para poder acrescentar no nosso conhecimento. Em nome Valeu. de todos, em nome do DA, foi Muito um prazer obrigado. estar aqui com o senhor essa noite. Muito obrigado pelo convite para o Gustavo e para você, Ana, e por me ajudar aqui hoje. Valeu, Júlia. Então, até mais a Valeu. todos. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até mais. Muito obrigado, Até mais. pessoal. Vocês são muito legais. Tchau. Tchau. Valeu, valeu, Gustavo. Gustavo, Isis, muito obrigado. Valeu.